que depende de decisões terceiras ou de quartas pessoas. Então, é algo que está exigindo uma agilidade diferente. E a concorrência. Hoje, né, nada mais é tão novidade. Hoje, tudo que é novidade já é colocado na internet, já se copia e a coisa é muito mais rápida. Então, a minha concorrência, ela me exige uma criatividade, uma agilidade muito maior, porque senão eu realmente vou ficar para trás. Ou vou ficar igual a todo mundo. E isso faz com que eu perca qualidade, valor agregado e várias outras questões. Então, o mercado globalizado faz com que o meu ritmo tenha que sim ser acelerado. Então, as empresas que continuam no mesmo sistema correm o risco de não continuar por pouco tempo, elas não vão mais existir. E a empresa está ali no meio, massacrada, com todo esse contexto novo, e a gente está falando aí de muito pouco tempo. A minha primeira formação foi ciência da computação, e eu conheci o computador eu vou revelar minha idade agora, né? Na minha faculdade. Então, vejam que a gente está falando aí de 10, de 20 anos, onde tudo isso aconteceu. E quando a gente fala de comportamento, quando a gente fala de adaptação, de flexibilidade, o ser humano ele precisa de um tempo maior para aprender a fazer diferente. Porque eu aprendi lá com meu pai, com meu avô. E eles faziam sentido porque eles aprenderam 20, 30 anos, era sempre a mesma coisa. Hoje eu não posso mais fazer o que meu pai faz. E aí, como que eu vou fazer? E aí esse contexto está me exigindo que eu aprenda a aprender coisas novas. E aí, como eu falei, o nosso mercado globalizado, né? A pandemia ela só acelerou isso. Então, nós estamos verdadeiramente sem fronteiras, tanto empresas que trabalham com desenvolvimento, com tecnologia. Todas as empresas hoje estão sem fronteira, globalizados e concorrendo com o mundo. Eu não estou mais concorrendo com o meu vizinho ou com a pessoa que está do meu lado ou com a empresa que está na minha mesma cidade. Então, o básico é eu oferecer um serviço de qualidade. Se eu hoje, como empresa, estou lutando para ter qualidade, eu estou fazendo só o básico. O meu diferencial verdadeiramente é eu poder atender a necessidade do cliente, é eu poder olhar para o cliente e jogar junto com ele, é estar junto com ele, é criar junto com ele e aumentar esse valor agregado. Então, hoje o diferencial é o relacionamento. É eu poder estar junto com o cliente, gerando confiança, que eu vou estar com ele para onde ele conseguir ir, inclusive oferecendo e criando com ele. Eu não vou simplesmente ficar esperando, o meu cliente pediu, eu vou lá e faço. Não, eu vou estar junto para poder criar e poder desenvolver coisas que talvez ele nem tenha noção que ele precise. E esse é o grande diferencial das empresas. Eu poder estar atenta àquilo que a empresa pode precisar. Não só atendendo uma demanda, mas criando um diferencial competitivo para o meu cliente. Esse é um diferencial da empresa hoje dentro do mercado globalizado. Para isso eu preciso de criatividade, diga. E aí é bacana, né, Ana, dizer que o quanto entrou essa questão da vulnerabilidade nesse contexto todo, porque a gente precisa estar muito vulnerável para entender que talvez eu não tenha nesse momento a resposta adequada, mas eu posso construir junto com o meu cliente. O que precisa ter construído? Um relacionamento de confiança para que isso possa acontecer. Então, esse relacionamento passa por tudo isso que a gente está falando, pelas pessoas, eu preciso ter pessoas capacitadas, eu preciso ter pessoas que enxerguem isso rapidamente, né? E a gente lidar com isso é extremamente desafiador, porque nós saímos, então, em tão pouco tempo, de um cenário que era tão previsível e que a gente tinha todas as coisas escritas, porque elas se repetiam, né? Por um cenário em que, de repente, para cada cliente é uma abordagem e é diferente e eu não vou conseguir ter tudo isso tão padronizado como se esperava.
ou como a gente estava acostumado a trabalhar. E é extremamente desafiador lidar com isso, né? Esse mundo de incertezas, assim, e desenvolver essa habilidade de relacionamento, né? E é isso, né, Deise? Eu acho que esse é o grande aprendizado. Não que eu não tenha que fazer um planejamento futuro, não que eu não tenha que olhar para minha empresa daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, mas eu preciso estar atento que esse meu olhar, ele pode precisar de adaptações recorrentes, para que eu possa também estar redefinindo esses objetivos futuros. Porque o meu cenário, o meu contexto está mudando de uma forma absurda. Então, eu preciso estar com o olho no meu contexto externo, um olho maior ainda no meu cliente e atento a isso e me adaptando a esse contexto. Então, essa é a grande transformação que as empresas estão passando. E se elas não estiverem organizadas no sentido de integradas, né, as equipes falando a mesma linguagem, e pensando do mesmo, não vou falar do mesmo jeito, porque pensar diferente também agrega, mas que elas possam se escutar e se permitir criar coisas a partir desses diferentes, de uma forma respeitosa, de uma forma que vai efetivamente agregar, vai ser essas as empresas que vão sobreviver e vão se dar muito bem no futuro, de uma forma alinhada, de uma forma organizada, com uma comunicação muito clara. Então, exige empresas preparadas, que é o que eu estava falando. Adaptar-se rapidamente a novas tecnologias e responder de forma ágil à necessidade dos clientes. Então, é isso que eu estava falando antes. As empresas elas precisam ser rápidas. E aí, nós precisamos quebrar hierarquias. Eu não posso mais depender que o meu chefe ou que o meu líder, que o empreendedor, que o diretor tenha uma ideia para que eu execute. Nós precisamos hoje de todas as equipes e todas as pessoas integrantes da empresa pensando junto, trazendo ideias, olhando para a necessidade do cliente e propondo possibilidades. Não podemos ter mais equipes só executoras. E é muito comum nós termos equipes que estão acostumadas a receber ordens. E isso é uma grande transformação, porque eu preciso ensinar essas pessoas, elas não vão saber de uma hora para outra a pensar. Elas estão acostumadas a receber ordens e a não se responsabilizar por aquilo que elas fazem. Não é culpa delas, é culpa dessa hierarquia, é culpa do sistema que sempre existiu e que agora está precisando dessa grande transformação. E tem jeito, né? Tem jeito. Tudo tem jeito. Tem jeito. Pode continuar. Por isso que a gente fala, né? Quando a gente fala de uma gestão integrada e a gente fala que ela é a nossa bússola, porque quando a gente pensa na bússola, é aquilo que vai nos dar a direção. E aqui, o nosso trabalho, ele provoca que toda a organização, que todas as pessoas, todas mesmo, vão para a mesma direção. A bússola vai ser o norte, para que toda a energia das pessoas elas sejam centralizadas e sejam colocadas numa direção só. Não jogando um setor contra o outro ou concorrendo, que é muito comum acontecer dentro das empresas, porque o comercial precisa vender, porque a operação precisa entregar qualidade. Tudo isso é super verdade. O que cada um pode fazer para um ajudar o outro e isso acontecer de uma forma mais fluida para que o objetivo seja alcançado. Então, a bússola aqui é esse objetivo maior. É essa potência que pode ser dada para a empresa para que esse objetivo, esses resultados sejam alcançados de uma forma mais integrada, saindo do individual e indo para o coletivo. Eu estou um pouco preocupada com o meu tempo aqui. Não, vai lá, vai lá. E o que significa esses dois mapas aí? Vamos ver se vocês conseguem adivinhar.
Vocês imaginem que antigamente nós fazíamos um planejamento estratégico. Eu fiz planejamento estratégico para 10 anos e seguia esse planejamento estratégico para 10 anos. Isso não é mais possível. Então, antes nós andava no offline mesmo. Então, o que significa isso? Eu estou hoje, né, aqui, eu defini um objetivo para 5 anos lá na frente e eu, né, segui o plano. Não precisava me preocupar com o contexto, eu não precisava me preocupar com a rota, ela já estava definida. As minhas ações, as minhas estratégias, as minhas diretrizes, as minhas ações táticas, elas já estavam todas definidas e eu só executava. O contexto tem mudado de uma forma muito rápida e exige que nós andemos mais no modo Waze. O que significa isso? Se mudar o contexto, se tiver um buraco na estrada, se a minha rota em determinado momento vai estar com muito movimento, eu posso desviar. Mas vamos pensar que o meu objetivo ele não mudou, o meu resultado, o meu desejo de resultado, ele vai ser o mesmo, o meu ponto final vai ser o mesmo, mas eu posso sim definir novos caminhos conforme o contexto. E olha só a agilidade que eu preciso ter, porque pode ser na próxima quadra eu tenho que virar para a direita. Pode ser na próxima quadra que eu tenho que virar para a esquerda. E se eu não estiver atento a esse contexto, eu vou entrar no engarrafamento e eu vou ficar trancada ali. Então, essa é a simbologia quando a gente fala que hoje a liderança precisa estar ligada no modo Waze, precisa estar atenta às coisas que estão acontecendo para, sim, desviar a rota, mudar processo, aplicar novos métodos para dar conta, para atingir o resultado comum. E aí, né, a gente olha a situação atual das empresas e a gente observa que 85%, a gente está falando aí de uma grande maioria, não conseguem nem identificar a meta mais importante da empresa. Se essas pessoas não sabem a meta mais importante da empresa, elas não estão gastando essa energia para isso. Elas estão, eu fico me perguntando, elas estão gastando energia para onde? Para que lado? E aí começa a se perder força com relação à energia e aos resultados que se precisa. Eles não se sentem comprometidos com a meta, ou seja, para eles aquela meta não faz sentido. E quando não faz sentido, quando não existe uma motivação interna para que eu busque aquele resultado, eu dificilmente vou estar empenhado. O meu foco vai estar nesta direção. E a gente está falando de 81%. Assim, é um pouco até assustador o desperdício de energia que a gente enxerga, né, só nesse pequeno movimento da meta mais importante e do comprometimento com essa meta. Então, só aí a gente tem grandes oportunidades para poder estar pensando como que a gente pode estar, então, envolvendo essas pessoas na meta para potencializar essa energia. Pode tocar. Então, e aí a gente vai para outros dados. 51% das horas são para resolver coisas, muitas vezes sem relação com a meta. Olha só para onde que está indo essa energia. De novo, né? Se eu não estou empenhado em executar de uma forma que vai estar indo em direção à meta, eu estou desperdiçando energia. Essa equipe ela não está voltada. E esse é um dos principais motivos que as empresas não atingem os seus resultados. E eles não sabem, nem sabem de que forma podem ajudar a empresa a atingir a meta. E aí eu me remeto àquilo que eu comentei antes. Normalmente são equipes que estão ali para executar, que não pensam. Talvez, quando eu era executiva, era muito comum isso. Quem está lá no front, está junto com o cliente, que entende a demanda, é ou não é? Entende as dificuldades, entende os problemas, sabe onde que está empacando. Se essas pessoas não são escutadas,
Se esse contexto não vem para um líder, como que ele vai tomar a melhor decisão? Não vai tomar a melhor decisão. Só que se eu tenho uma equipe que só executa, esse líder está tomando decisão com base num contexto que não é real. E aí, esta integração desta realidade, dessa proximidade com o cliente para tomar a decisão, ela é fundamental para que as coisas vão em direção ao cliente.